Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal Fala Calado. Esse é mais um episódio da série Ícones da Palhaçaria e hoje falarei de um desses ícones. Se você ainda não assistiu os outros programas, por favor, dá uma olhada aí na descrição do vídeo. Eu vou deixar todos os links dos outros vídeos que vieram antes. Essa série tem sido muito bacana, onde eu conto a história de vários palhaços que existiram antes da nossa geração. Hoje eu vou contar a história de um palhaço que representa uma escola, a escola dos palhaços Trump. Hoje contarei a história de Otto Grindling. Antes de eu começar a contar a história desse palhaço incrível, eu gostaria de fazer de novo aquele pedido maroto. Se você ainda não se inscreveu nesse canal, por favor, se inscreva. Se você ainda não curtiu, por favor, curta. Se você ainda não comentou, comente. Prometo que eu vou responder. E, por favor, compartilhe com seus amigos. Muito obrigado. Apesar de Otto Grindling ter feito a sua fama nos Estados Unidos, ele nasceu na Alemanha, no dia 28 de abril de 1896. Aos 14 anos de idade, ele desembarcou nos Estados Unidos, vindo de navio. Ele viu num jornal um anúncio de um circo que estava procurando cavaleiros para fazer um número. Ele foi lá. Ele conseguiu um emprego como aprendiz num circo chamado Seals Floatal Circus. A sua carreira começou em Baraboo, Wisconsin. Ele começou a aprender a trabalhar em cima do cavalo fazendo acrobacias. Ele também tinha que limpar, tratar dos cavalos. Dizem que ele não recebia muito bem, nada além de comida e um lugar para dormir. Ele estava bravo com essa situação. Um dia o circo estava numa cidade e o patrão dele pediu para ele comprar 2 litros de leite e um pacote de pães. Ele pegou o dinheiro, colocou no bolso, foi para a cidade, conseguiu um emprego lá e lá ele ficou por 2 anos. Quando o circo voltou para aquela cidade, com saudade já daquela vida de circo, ele voltou com os 2 litros de leite, um pacote de pão e o troco, e bateu na porta do patrão dele, que abriu a porta, contou o dinheiro como se nada tivesse acontecido nos últimos 2 anos, pegou os 2 litros de leite e o pão. Ele disse que foi a melhor atuação da vida dele. Nesse mesmo tempo ele voltou para esse circo e começou a se destacar como um cavaleiro cômico. Era um número com cavalos, muita gente fazendo acrobacias e ele fazia a parte cômica desse número. Nesse circo, trabalhava um dos palhaços mais famosos da época, o Poodles Hanford. Um palhaço muito bom. E durante uma semana, ele passou mal e não pôde entrar durante uns 7 dias no picadeiro. E aí pediram para o Otto se ele poderia entrar no lugar do Poodles. E aí ele pegou emprestado a roupa do Poodles e entrou e fez os números de palhaço. E gostou muito daquela experiência. E acabou virando o stand-in do Poodles. Sempre que o Poodles não podia entrar para fazer os números, ele entrava para poder cobrir o espaço, né? O que a gente chama de stand-in, né? Aquele ator reserva. Em 1930, ele cai do cavalo e machuca bem feio as costas dele num acidente. E aí ele decide parar com os números de cavalo e virar realmente um palhaço. E aí ele começa a desenvolver o seu palhaço Trump, com a linguagem da mímica, da pantomima. Como quando ele chegou ele não sabia falar inglês, ele já estava treinando mímica desde os 14 anos de idade. Em 1932, ele muda de circo. Nesse circo ele já vira o palhaço principal já. E já tem a sua imagem bem definida do que ele quer como personagem, esse personagem Trump. Trump, a gente poderia traduzir como palhaço vagabundo. Na verdade, tem outras traduções para Trump.
poderia ser, por exemplo, mendigo. Tem outros tipos de palhaço que tem uma imagem bem parecida. Um deles é o hobo. O hobo também tem uma tradução diferente. Ele não era um pedinte, ele não era uma pessoa que pedia por comida. Ele era um trabalhador que viajava de cidade em cidade, mas também tinha um visual bem maltrapilho, por isso sempre confundido com o Trump ou com o mendigo. Bem, numa visão geral da sociedade, eram vagabundos. Por isso chamamos esse tipo de palhaço aqui no Brasil de palhaço vagabundo. Ou usamos a terminologia em inglês mesmo, Trump. Em 1935, ele fecha contrato com o Collie Bros Circus e trabalha lá até 1951. É lá que ele conhece Emmett Kelly, que é outro palhaço Trump, que é um dos responsáveis pelo que virou essa linguagem de palhaço, essa escola do palhaço Trump. Eu vou falar mais do Emmett Kelly porque ele vai ter um programa só dele. E é bem interessante a vida dele também e o personagem que ele criou, que foi muito famoso nos Estados Unidos, porque ele era um palhaço triste. Ele não sorria, ele não tinha a felicidade que a gente vê na maioria dos palhaços. Mas isso vai ficar para um outro episódio, o episódio do Emmett Kelly. Acompanhe essa série que um dia você vai conhecer a história dele. Nesse período que ele ficou no Collie Bros Circus, foi um período que ele leu tudo que ele conseguia, que tivesse escrito em alemão sobre teatro, sobre psicologia, tudo para desenvolver o personagem Trump, que refletia muito as crises que os Estados Unidos e o mundo tinham tido desde a Revolução Industrial, com muita gente passando necessidade. Esse tipo de personagem, o Trump, já fazia sucesso desde o vaudeville. Vários cômicos como W.C. Fields e o próprio Charlie Chaplin usou dessa imagem do pequeno vagabundo. Em 1951, Otto Greenblatt fecha contrato com o maior show da Terra, o Ringling Bros Barnum and Bailey Circus. Ele era o maior circo dos Estados Unidos. Tinha 3 picadeiros gigantescos, uma lona muito grande. Você pensar que um circo grande hoje, de porte grande, cabe aí 2.500 pessoas. Esse circo dessa época, ele tinha uma proporção muito grande, como se fosse 3 circos desses. Uau! Bem, nesse circo, ele foi contratado como palhaço principal. E lá também ele trabalhou com Emmett Kelly depois. Ele ficou no circo de 1951 até o início da década de 70. Ele também foi um dos primeiros professores, mestres de palhaçaria no Ringling Bros College Clown. O College Clown do Ringling Bros foi uma instituição que durou bastante tempo e formou muita gente. Gente que está aí no cinema, gente que continua no circo, artistas que fazem séries de TV como o Jackass. Se você quiser que eu faça um programa só contando a história do Ringling Bros College Clown, coloca aí nos comentários, tá bom? Que aí eu faço um programa especial sobre ele e falo sobre todas as pessoas que saíram dessa escola. Em 1970, Otto Greenblatt tem um sério problema, um câncer na garganta. E nesse mesmo ano, ele retira a laringe e fica realmente mudo, no picadeiro e na vida. E assim ele ainda trabalha por mais 2 anos. No dia 19 de abril de 1972, por problemas de saúde, ele foi internado e teve um AVC no hospital e não resistiu. Otto Greenblatt é uma influência para muita gente e muitos palhaços. Eu sou um deles. Todos os vídeos que você tem assistido aqui, ele está aqui próximo de mim, na capa desse livro aqui, O Clowns, do John Townsend, que é um pesquisador sobre a palhaçaria, que mora em Nova York, o John Townsend. Meu amigo, eu tive o prazer de participar de um grupo de estudo da comédia física em Nova York, que ele é um dos idealizadores. Uma pessoa super simples, que escreveu um livro fantástico. E Otto Greenblatt está na capa desse livro. E ele conta a história do Otto nesse livro,
E tem uma parte que tem um texto do Otto, que ele fala que se você descobre que tem a habilidade de fazer o povo rir, isso é um presente de Deus.